Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para o curso. Agora a gente vai falar da terceira lei. A gente vai falar da terceira lei de Newton agora, tá? A terceira lei de Newton é chamada de ação e reação. E para a gente introduzir essa lei, eu vou fazer um exercício e no final do exercício a gente faz as discussões necessárias para o entendimento da lei, tá bom? E esse exercício, ele não é qualquer um exercício, ele é o mesmo exercício que a gente já havia feito quando a gente falou de segunda lei de Newton. A gente lembra que tínhamos um objeto envolvido por um papel, um objeto dessa forma aqui, ó, tá? E uma força F era aplicada sobre esse objeto. Tá? A gente mostrou que o módulo dessa força F é igual à massa total desse corpo vezes a aceleração que ele possuía. Aqui a gente chamou de uma aceleração x, eu simplesmente vou descrever como A. Tá bom? Essa foi a equação que a gente obteve para a parte horizontal do movimento. No final das contas, a gente fez todo o tratamento vetorial e aquilo foi uma equação que a gente obteve. E essa equação envolvia a força, a massa total do objeto e a aceleração que ele sofria. Agora a gente vai imaginar que a gente tira aquele papel, tirou o papel e o que a gente tinha lá dentro eram dois corpos. Tinha dois corpos ali, o primeiro de massa M1, o segundo de massa M2. Você colocou na balança cada um desses corpos e mediu M1 e M2. E a gente vai resolver o mesmo problema de novo. Lembra que aqui esse corpo deslizava nessa superfície sem qualquer atrito, a gente não falou especificamente de atrito, mas ele deslizava livremente sobre essa superfície, tá bom? E aí a gente vai resolver esse sistema novamente, tá? Calcular as equações para esses dois corpos agora. Então, lembrando, a primeira coisa que a gente faz, sistema de coordenadas que eu vou utilizar para resolver esse problema. Vou utilizar sistema de coordenadas cartesiano, tá aqui, ó. Y na vertical, X na horizontal, beleza? Segundo passo, de onde eu vou ver as coisas acontecerem? Eu estou do lado de fora, aqui, ó, referencial do laboratório. Estou parado em relação à Terra, observando o movimento desse corpo. Terceiro, eu peguei o X, ó, cuidado com o X no mesmo sentido da aceleração do meu sistema. Meu sistema vai estar acelerado para a direita, peguei o X com aceleração aqui, ó, na horizontal para a direita, tá bom? Bom, feito isso, o segundo passo agora é diagrama de corpo livre para cada um dos corpos agora. Note que agora eu tenho dois corpos, eu não tenho mais um só. Eu não vou me importar com o chão aqui, o chão não faz diferença para mim, tá bom? Então eu tenho dois corpos e vou calcular o diagrama de corpo livre para cada um deles. Lembrando que eu estou calculando o diagrama de corpo livre porque a gente está lidando só com translação. Quando tem translação, você pode esquecer então toda a parte, vizinhança do seu corpo, pensar ele como esse ponto material. Mas se você estiver lidando com um sistema em que há rotação, movimentos de rotação existem, então você não pode pensar nesse diagrama de corpo livre, você tem que pensar no corpo e toda a sua extensão. Porque quando você tem rotação, o ponto de aplicação da força importa. Então você não pode imaginar o corpo como um ponto material. Imagine que você tem aqui, ó, uma roldana, e essa roldana fixa aqui pelo centro. Então, um objeto que ela é fixa no centro, ela pode girar em torno do eixo que passa aqui no centro dela. Tá bom? Se você aplica uma força e essa força passa direto aqui, ó, nessa direção, focando no centro, essa roldana ela não vai girar. Se você aplica essa força F aqui agora nesse ponto, você vai produzir uma rotação nessa sua roldana. E a mesma força aplicada numa extremidade aqui em cima vai produzir uma rotação muito maior. Então, o ponto de aplicação da força aqui nessa situação é importante. Então, quando você tiver rotações, você não pode pensar em diagrama de corpo livre, não. Outra forma de você entender isso é uma porta. Por que a maçaneta está numa das extremidades da porta, mais distante da dobradiça?
Na dobradiça, você pode imaginar um eixo em torno do qual a porta está girando. Quanto mais próximo da porta tiver a dobradiça, a fechadura, mais força você tem que fazer para imprimir a rotação na porta, para abrir a porta. Quanto mais distante, menor a força. Isso é a parte de momento de força e torque, que a gente não vai ver nesse curso, mas vocês vão ver mais adiante, em Física 1. Mesmos princípios associados à alavanca, você vai girar, tirar a roda de um veículo, algo do tipo, por isso você tem braço de alavanca lá nas chaves, tá bom? Mas enfim, voltando ao nosso caso aqui, a gente não tem rotação, então a gente pode trabalhar com o diagrama de corpo livre, desprezando dimensão do objeto, pensando ele como ponto material. Então, primeira coisa, eu vou fazer um diagrama de corpo livre para o corpo 1 de massa M1. Tá? Sobre o corpo de massa M1, eu já sei que atua essa força F aqui. Ó. Temos essa força F de um agente externo. Não me interessa saber aqui quem é esse agente externo, isso não faz diferença para mim. Agora, eu sei que esse corpo 1, ele sofre uma força do corpo 2. O corpo 2 está empurrando ele para trás. Eu sei que ele está empurrando o corpo 2 para frente, mas como eu estou tratando de diagrama do corpo livre, não importa as forças que esse corpo está sofrendo. Não importa as forças que esse corpo está exercendo sobre a sua vizinhança, só importa as forças que ele está sofrendo. Então o corpo 2 está exercendo uma força sobre ele aqui, ó, na horizontal para trás, tá bom? Eu já sei agora que a tração gravitacional, a força gravitacional da Terra sobre esse corpo de massa 1 aqui, eu vou colocar 1 para diferenciar do 2, tá bom? E eu sei que aqui, ó, a superfície da Terra está exercendo uma força nesse carro, nesse objeto, eu chamo de força normal, estou colocando o índice 1 aqui, índice M, força normal, um índice 1 M, para associar essa força normal no corpo 1, diferenciada que é do corpo 2, tá bom? Bom, apesar dessa força na vertical debaixo da cena normal, a gente já sabe que a movimentação na horizontal, a gente tem um equilíbrio aqui, ó, na vertical, tá bom? Outra, não sei se tem mais alguma coisa para mencionar. Bom, essas são as únicas forças que atuam sobre esse sistema aí, sobre esse corpo 1. No caso aqui, força resultante sobre o corpo 1 é o quê? F mais F normal no corpo 1 mais F força gravitacional no corpo 1 mais F força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Tá bom? Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui é massa do corpo 1 vezes a aceleração que o corpo 1 está sujeito. Tá? Esse é o resultado. Bom, mesma coisa a gente faz para o corpo 2. Corpo 2 está aqui. Diagrama de corpo livre do corpo 2 também não tem rotação. Aqui o corpo 2. Eu sei que o corpo 1 empurra o corpo 2 para a direita. Então no corpo 2 está aqui, ó, uma força que o corpo 1 está exercendo sobre o corpo 2. Tá? Força gravitacional, força que a da Terra atraindo o corpo 2, e força normal, força que a Terra está empurrando o corpo 2 para cima, normal, no corpo 2. Bom, então esse aqui é o diagrama de corpo livre do corpo 2, tá? São só 3 forças. Eu gostaria só de chamar a atenção para mais um ponto aqui antes de continuar. A gente chama essas forças aqui, ó, do corpo, da superfície de cada bloco, de força normal, simplesmente porque o ângulo delas com a superfície é de 90 graus. Aqui a superfície está ela só no ângulo de 90 graus com a superfície, por isso que a gente chama de força normal. Tá? É bom ficar claro isso, porque às vezes a gente fica decorando o nome sem saber o porquê. E para o caso do corpo 2, continuando aqui, força resultante sobre o corpo 2, que são todas as forças que atuam no corpo 2. Isso é força
do corpo 1 no corpo 2. Então, o primeiro índice aqui é quem está exercendo a força, essa é a minha convenção. E o segundo índice é quem está sofrendo a força, quem está sofrendo é o corpo 2, mais força normal que a superfície faz sobre o corpo 2, mais força gravitacional, a atração da Terra, né? Lá no centro da Terra, exercendo sobre o corpo 2. Esse é um conjunto de 3 forças. Isso é igual a quem? A força resultante sobre o corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração que ele sofre. Massa do corpo 2 vezes a aceleração que o corpo 2 sofre. Então, de novo, não importa aqui que o corpo 2 esteja exercendo uma força no piso, que o corpo 2 esteja exercendo uma força no corpo 1. Eu só estou interessado aqui no diagrama do corpo 2 nas forças que estão sendo exercidas sobre o corpo 2. Aqui as forças estão exercidas sobre o corpo 1, tá bom? Resultante disso é a massa daquele corpo vezes a aceleração que aquele corpo sofre. Então, eu vou fazer a primeira simplificação aqui desse problema. E a primeira é o seguinte: esses dois blocos, eles se movem juntos. Se eles se movem juntos, eu posso dizer que a aceleração que o corpo 1 sofre é igual à aceleração que o corpo 2 sofre. Então, não faz sentido eu colocar um índice aqui, ó. Eu vou apagar esse índice, tá? Então, A2 é igual a 1, que é simplesmente um A, tá? E o próximo passo agora vai ser decompor essas forças no diagrama. Vou fazer a decomposição primeiro do corpo 1, depois eu faço a decomposição do corpo 2 para continuar a conta. No corpo 1 eu tenho o seguinte: força F, eu não sei quanto vale, quer dizer, eu até já sei pelo meu primeiro resultado, mas eu vou manter isso aqui, eu uso depois. É o meu F, aqui ó, meu F, e está na direção I, sentido positivo de I. Então ele está na direção I, sentido positivo, tá? Força normal 1 é a superfície empurrando o bloco 1 para cima. Ela tem um modo que é a força normal 1. A gente já sabe, até sabe calcular agora via ação gravitacional, lei da ação gravitacional do Newton, né? Gravitação universal de Newton, mas não me interessa isso aqui, porque o movimento, a dinâmica está acontecendo toda na horizontal. Eu vou simplesmente usar isso aqui para equacionar o meu problema, mas eu vou ter um conjunto de equações depois que não necessariamente eu uso agora. Mais adiante eu vou precisar das outras componentes, mas nesse momento não preciso. Força normal está na direção Y, ou seja, de J, sentido positivo. Tá? Depois eu tenho a força gravitacional 1. Gravitacional, a atração do planeta sobre o corpo 1. Ela tem um módulo, força gravitacional 1. O módulo dela é esse. Ela aponta no sentido de J negativo. E por fim, eu tenho F21. Eu não sei quanto vale, mas vale F21. Ele aponta na direção de X, sentido negativo. Então, se eu utilizo isso aqui, eu já vou colocar em evidência parte I e parte em J. Então, a parte I aqui me dá aqui F menos F21 em I mais, eu vou colocar a parte em J ali em evidência, F normal 1 menos FG1 parte de J é igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Eu vou colocar um A aqui em X, né? E mais a aceleração em Y é 0, tá bom? Então eu vou colocar 0 J, o movimento é todo na horizontal. Beleza? Bom, igualdade de vetor, né? Tudo que é componente I eu igualo com o componente I do outro lado, tudo que é componente J eu igualo com o componente J do outro lado. Então, essa parte para mim tem que. Vou apagar essa equação aqui do corpo 1, tá? Então, para o corpo 1, eu tenho que F menos F21 é igual a M1 vezes A. X. Eu vou simplesmente A, não vou deixar A, tá? Que é o módulo da aceleração.
E a parte Y me deu que F normal 1 é igual a... Essas foram as equações que eu achei para o corpo 1. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o corpo 2. Eu vou pegar e decompor cada uma dessas forças. Eu tenho aqui, ó, F2, eu não sei quanto vale, mas ela tem modo F2. Ela está na direção do eixo X. E ela está no sentido negativo do eixo X. Tá? Aqui, perdão, positivo do eixo X. Tá? A força normal, corpo 2, ela tem modo força normal no corpo 2. Ela aponta na direção J, sentido positivo de J. E a força normal e a força gravitacional no corpo 2, ela tem um modo que é força gravitacional no corpo 2, já sei descrever isso em termos da gravitação universal de Newton, mas agora não me interessa. Ela aponta na direção de J, sentido negativo de J, nessas três forças. Vou pegar e jogá-las nessa equação aqui, colocando já em evidência parte de J e parte de mim separando. Parte de mim eu tenho F12 e parte de J eu tenho mais F2, F normal 2, menos FG2, J, isso é igual a M2, aceleração. A aceleração é a componente de X mais 0 em Y. Tá bom? Igualdade de vetor, parte de X de um lado igual com parte de X do outro lado, parte de Y do lado de cá igual com parte de Y do lado de lá. Então, a parte em X, da parte de X eu tenho aqui, isso aqui é o primeiro corpo, do segundo corpo eu tenho aqui, F12 é igual a M2A, tá bom? E a outra parte, F normal 2 menos F gravitacional 2 é igual a 0. Bom, vou apagar isso agora que não me interessa, eu tenho todas as equações que eu preciso. Então já tem todas as equações que eu preciso. A primeira que a gente obteve na primeira aula da parte de dinâmica, tem aquelas outras equações ali. Bom, então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou substituir essa equação F aqui, ó. E para fazer isso eu só vou lembrar que M é igual a M1 mais M2. Naquele caso, a gente usou o bloco conjunto, né? A gente não sabia o que estava debaixo daquele papel, sobre aquele papel, tá bom? Então, eu vou substituir essa equação, com que M mais M2, ali, nessa aqui, ó. Tá? Que é a primeira equação do bloco 1. Se eu fizer isso, eu tenho M1 mais M2 vezes A é igual, menos F21 é igual a M1A. Tá? Note que eu tenho M1 do lado esquerdo da equação e M1A do lado direito da equação. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, e simplificar aqui, ó. Então isso aqui me vale, que me mostra aqui, M2A menos F2 é igual a 0. Portanto, F2 é igual a M2A. Mas se a gente lembrar, F21 é a força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1, tá bom? Isso é M2A. E se a gente olhar aqui, ó, F12 é a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2, M2A. Então a gente conclui que
o módulo da força F2 é igual ao módulo da força F2,1. Tá bom? E se a gente também voltar no diagrama de corpo livre, F2,1 era a força que o corpo 2 estava exercendo no corpo 1. Então, só refazendo aqui, ó, para o corpo 1, a gente tinha isso aqui, ó, F2,1, que era F. Aqui a gente tinha força normal 1, e aqui a gente tinha força gravitacional 1, tá bom? E o diagrama para o corpo 2, a gente tinha F2, F1, 2, força normal no corpo 2, e aqui, ó, força gravitacional no corpo 2. Então a gente percebe que F2,1 era a força que o corpo 2 exercia no corpo 1, enquanto que F2 era a força que o corpo 1 exercia no corpo 2. Mas a gente descobriu que elas têm, nesse caso aqui, o mesmo módulo. Tá bom? Isso não é à toa, isso está associado à terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, ela é chamada de ação e reação, não por qualquer coisa, mas por esse fato aqui, ó. E a ideia é, se o corpo 1 está exercendo uma força no corpo 2, o corpo 2 vai exercer uma força no corpo 1. Essas forças, elas têm a mesma direção, estão sob a mesma reta, mas elas têm sentidos opostos. Então, se a gente observar aqui, ó, força F no corpo 2 no corpo 1 está para a esquerda, força no corpo 1 no corpo 2 está para a direita. Elas têm o mesmo módulo. Então, isso tem a ver com a lei de ação e reação. Vou fazer um desenho aqui para deixar mais claro isso para a gente. Bom, eu gosto daquele exemplo porque aquele exemplo ele mostra claramente ali que a força que um corpo exerce sobre o outro são iguais. A força que o primeiro corpo está exercendo sobre o segundo tem o mesmo módulo da força que o segundo está exercendo sobre o primeiro. Então, se a gente imaginar uma colisão entre duas bolas, imagine que o corpo 1 colidindo com o corpo 2 aqui, ó. No momento da colisão, o corpo 1 vai sofrer uma força, o corpo 2 vai exercer uma força sobre o corpo 1 e o corpo 1 vai exercer uma força sobre o corpo 2, tá bom? Então, essa lei da ação-reação diz o seguinte: a força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1 é exatamente igual, em módulo, a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2. Está aqui o corpo 2 sofrendo uma força devido a 1, está aqui o corpo 1 sofrendo uma força devido ao 2. Então, essas forças, elas têm o mesmo módulo, elas estão ao longo da mesma direção e elas têm sentidos opostos. Então, se a gente pensar em termos de paração e reação, a gente chama isso de paração e reação, fica claro para a gente que essa força só existe por causa dessa e vice-versa. Mas não faz sentido a gente dizer o seguinte: olha, a força que o corpo 2 está sofrendo devido a 1 é uma reação àquela primeira força que o corpo 1 está sofrendo devido a 2. Não faz sentido, essa relação temporal não existe. Então, quando a gente está falando de ação e reação, as duas forças simplesmente coexistem. Uma não existe sem a outra. Não tem sentido você falar essa vem primeiro e a outra vem segundo. Se você dá uma porrada na parede, ao mesmo tempo que você bate na parede, se você fizesse uma força na parede, a força da parede está sendo exercida sobre você. Não faz sentido você falar que a sua força na parede vem primeiro e a força da parede sobre você. As duas vêm juntas, tá bom? Então daí a coexistência dessas forças, uma não existe sem a outra, e elas formam paração e reação. A gente tem que também observar que nesse caso, paração e reação vêm corpos distintos. Aqui a força que o corpo 1 está exercendo sobre o 2, está no corpo 2. Isso aqui é a força que o corpo 2 está exercendo sobre o corpo 1.
Então, para ação e reação, elas atuam em corpos distintos. É bom chamar a atenção disso, porque muitas vezes você pensa numa seguinte situação: tem um bloco em cima de uma mesa, tá bom? Um bloco aqui em cima de uma mesa. Você pergunta para uma pessoa, quais são as forças que atuam no bloco? A pessoa vem e escreve assim, ó, normal e peso. Aí você, quais são os pares de ação e reação da pessoa? Normal e peso. Mas como normal e peso pode ser um par de ação e reação? Não pode, porque está no mesmo corpo. E para ação e reação estão em corpos distintos. Então eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó, para discutir melhor essa lei, essa terceira lei. Espero que esse exemplo fique mais claro ainda a questão da terceira lei, tá bom? O exemplo é o seguinte, não é exemplo numérico não, é de desenho. Imagine que aqui é a superfície da Terra, tá bom? Aqui eu tenho uma mesa e aqui eu tenho um bloco em cima de uma mesa, tá? A situação é essa, esse sistema está em equilíbrio. Eu peço agora para descrever o diagrama de corpo livre para todos esses três corpos. Vou chamar o bloco de 1, a mesa de 2 e a Terra de 3. Então, para o corpo 1, eu tenho o seguinte. Para o corpo 1, eu tenho a força gravitacional que o corpo 3 está exercendo sobre ele. Tá bom? A Terra está atraindo o bloco. Ao mesmo tempo, eu tenho a força normal que a mesa está exercendo sobre ele, empurrando ele para cima. Para o bloco, são só essas duas forças. Tá? Para a mesa agora, eu tenho o seguinte. Tá aqui nossa mesa, diagrama de corpo livre. Tá? Força normal da superfície da Terra sobre o bloco 2. Está aqui, ó, a força normal. O bloco está empurrando a mesa para baixo. Força normal do bloco 1 sobre a mesa. Tá? E aqui, ó, eu tenho a força de atração gravitacional que a Terra está exercendo sobre a mesa. A mesa está atraindo a Terra por uma força que é o peso dela, né? Força de atração gravitacional. Então, essas três forças. E para o corpo 3, eu tenho o quê? Esse aqui é o centro da Terra. É lá no centro da Terra, um pontinho lá no centro da Terra. Eu tenho aqui, ó, a normal, que é a superfície da mesa, que a mesa está fazendo na superfície da Terra. Força normal do corpo 2 e do corpo 3. E lá no centro da Terra, eu tenho essa reação aqui, ó. Isso aqui, ó, é um F fininha do corpo 1, força gravitacional, do corpo 1, do corpo 3. É a força com que o bloco está puxando a Terra, tá bom? E aqui, ó, eu tenho uma força lá no centro da Terra também, ó, força gravitacional da mesa sobre o bloco, da mesa sobre a Terra. É a força com que a mesa está atraindo a Terra, tá bom? Essas aí são as forças na Terra. Então, se eu parar e contar o número dessas forças, olha, 2 mais 3, 5, mais 3, 8. Terceiramente junto, as forças sempre vêm aos pares. Tá? Por pares de forças iguais. Se o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B exercerá uma força no corpo A, de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Isso não quer dizer que cada corpo tem de estar sujeito a um número par de força, de forma alguma. Está aqui, ó, a mesa, por exemplo, está sujeita a um número ímpar de força. A Terra está sujeita a um número ímpar de forças. O bloco está sujeito a um número par. Mas se você fosse contabilizar em qualquer instante do tempo as forças do universo, sempre teria que ser par. Não tem como ser ímpar, por causa da ação e reação. Tá bom? Então aqui eu posso até associar os vários pares de ação e reação. Por exemplo, força normal da mesa no corpo 1, está aqui, ó, no corpo 1. Quem é o par de ação e reação? O par de ação e reação dela está lá na mesa. É a força que o corpo 1, força normal do corpo 1, está exercendo sobre o corpo 2. Essa aqui é um par de ação e reação. E você pode ir os índices, não é à toa não, os índices invertidos, porque você consegue perceber quem são os pares de ação e reação. Força gravitacional do corpo 3 e do corpo 1. Aqui, ó, força gravitacional da Terra no bloco. Quem é o par de ação e reação? O par de ação e reação está lá na Terra, ó. É a força gravitacional que o bloco faz, ó. O bloco do corpo 1 faz no corpo 3, está lá no centro da Terra. Então, esse é o par de ação e reação.
Se eu pegar aqui, ó, força gravitacional da Terra no bloco 2, onde é que está a reação dela? É essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é a força gravitacional que o bloco 2, perdão, faz sobre a mesa. Então, para ação e reação estão em corpos distintos. Bom, eu espero que com essa discussão tenha ficado claro para vocês essa parte de ação e reação. E a gente vai parar aqui com a terceira lei de Newton. Na próxima aula a gente vai fazer aplicações das leis de Newton, tá bom? E faz alguns exemplos nesse livro. Eu agradeço aí a paciência de todos por ter assistido até aqui, tá bom? Valeu!